Vamos para... Você pode abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Apenas um versículo nessa noite. Marcos 8, versículo 34. O texto bíblico vai estar passando aí também na tela para a gente acompanhar. Diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler junto? É apenas um versículo, vamos lá? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Estamos numa série de mensagens com o tema Jesus, quem sou eu? Estamos já com várias semanas, a cada domingo, estamos trazendo um tema baseado na série Jesus, quem sou eu? Então, aí estão as pregações anteriores, eu não vou citá-las, já foram 10, você pode também acompanhar no canal do YouTube da nossa igreja, lá também temos as mensagens. Então aí já foram 10 mensagens e hoje o tema é Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então o tema da nossa mensagem. Hoje vamos estudar uma outra grande verdade sobre Jesus. Vamos ver que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Senhor da nossa vida. E o significado da palavra Senhor temos muitos significados, mas indo para os dias de Jesus, a palavra Senhor hoje não tem o mesmo significado de quando Jesus esteve aqui nessa terra. A palavra, na época de Jesus, Senhor, era aplicada a apenas uma pessoa em todo o Império Romano, e essa pessoa era César. César era o Senhor, César romano, ele era o Senhor daquele império. Naquela época, então, significava autoridade máxima. César, ele era o número 1 ali no seu tempo. Ele era o homem que estava acima de todos os outros. Ele era. Quando soldados se encontravam na rua, eles se saudavam assim: Salve César, César é o Senhor. E o outro respondia: César é o Senhor. Eles respondiam, saudavam, cumprimentando a César, elevando a César. Por isso os cristãos tiveram que enfrentar um grande problema ali nos primeiros séculos. Enfrentaram um grande problema, porque sempre que alguém saudava eles, pense você, um discípulo de Jesus, e passa um soldado, alguém fala: César é o Senhor, salve César. Mas eles respondiam: César não é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Eles respondiam que Jesus, ele era o Senhor. Então, em pouco tempo, essa prática começou a causar dificuldades ali para os discípulos de Jesus. E César sabia que os cristãos não o saudavam como Senhor. Chegava até ali no seu palácio. Então, os cristãos estavam sujeitos a um outro tipo de autoridade. Jesus Cristo era maior, era mais do que César. Era isso que eles estavam dizendo. Eles diziam: César, você pode contar conosco em algumas situações, você pode contar conosco, mas se formos forçados a fazer uma escolha, preferiremos a Jesus. É Jesus que Ele é o nosso Senhor. Vamos sempre preferir a Jesus, porque eles já entregaram as suas vidas a Ele. Jesus era o Senhor da vida daqueles discípulos. Ele é a pessoa mais importante para nós também nos dias de hoje. Sim, Ele é o Senhor, a nossa autoridade máxima. E não é de admirar, então, porque César tanto perseguiu os cristãos e os outros imperadores romanos que ali passaram os primeiros séculos. Não é se admirar, porque os discípulos não se curvavam. O Senhor era Jesus na vida deles.
E entrando então para o nosso texto, convocando a multidão. Jesus inicia esse versículo, Jesus inicia o quê? Convocando a multidão. Jesus então não está se dirigindo apenas aos discípulos, aquelas pessoas que eram mais próximas a ele. Não, Jesus está chamando a multidão que o seguia, a multidão que passava ali, que via Jesus com seus discípulos, alguns curiosos, pessoas que seguiam a Jesus, mas o convite não era apenas para uma elite espiritual. Jesus não está chamando apenas uma elite espiritual, os seus discípulos, mas todos quanto quiserem seguir a Cristo. Então essa é a convocação de Jesus, aí logo no início desse versículo. Todos são convidados a fazer de Jesus o seu Senhor. A multidão, todos que estavam ali o seguindo, eram convidados de Jesus a fazer dele o seu Senhor. Jesus então inicia convocando aquela multidão que o seguia. E o versículo segue: se alguém quer, veja, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer. Veja que está em destaque. Jesus, então, ele começa ali com um chamado condicional, é uma chamada, tem uma condição. Se alguém quer, ele está dando uma condição para aqueles que o seguiam. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus, ninguém é obrigado a seguir ao Mestre. Jesus, ele não está dizendo: todos devem me seguir. Ei, vocês todos, aí multidão, venha me seguir. Não, ele está dizendo: se alguém quer vir após mim. Isso mostra que não é obrigatório você seguir a Jesus. O seu chamado não é obrigatório, não é por força, nem por pressão, não. E nem por tradição, que seguiam a Jesus por força, pressão. Lembramos que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente, meus irmãos, não é crentinho. É uma escolha pessoal. Filho de pastor, ele também tem que seguir a Jesus. Você, como cristão, seu filho, ele também tem que decidir por Jesus. Não é porque nós somos cristãos ou eu sou pastor que a escolha minha vai ser a mesma dos meus filhos. Não, cada um que decida por si. Então, o ser pressupõe que há duas possibilidades. Jesus está deixando aquela multidão: aceitar ou recusar. O ser, se alguém quer vir após mim, Jesus está deixando ali duas possibilidades a eles. Você pode aceitar o que Jesus está lhe chamando, ou recusar o seu chamado, recusar ele ser o Senhor da sua vida. Porque, meus irmãos, Deus, ele não violenta a nossa vontade. Jesus, ele não arromba a porta do nosso coração, não. Ele é um cavalheiro. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nós lembramos que está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta. Ele está à porta batendo, esperando alguém abrir. Está na condicional, cabe a você. Se você quer hoje, se você quer abrir a porta do seu coração, ele não arromba. É preciso então existir uma decisão para seguir a Cristo como seu Senhor. É preciso ter uma decisão e cabe a nós decidir. Mas antes que nós tomamos essa decisão, Jesus já nos alcançou antes. Por nossas próprias vontades, por nossos próprios desejos, somos incapazes de ir até Jesus. É Ele que traz luz aos nossos corações, é Ele que traz luz aos nossos pecados, tira as escamas do pecado, e assim nós conseguimos nos decidir por Jesus. Então lembramos que não somos nós que primeiramente aceitamos Jesus, mas é Jesus que nos aceita, para depois nós abrir a porta do nosso coração. Essa é uma verdade bíblica. E o texto vai seguir: a si mesmo se negue. O negue a si mesmo. Jesus então está dizendo agora que para segui-lo há uma renúncia para seguir a Jesus. Negar a si mesmo significa renunciar o seu eu,
o seu eu, você como centro das suas decisões. Há uma renúncia. Negar a si mesmo é dizer não ao velho modo de se viver. Há uma renúncia. Negue a si mesmo. A negação pessoal inclui o quê? Resistir ao seu orgulho. Muitas vezes somos orgulhosos, queremos tomar todas as decisões, não deixamos Cristo ser o centro dos nossos corações. A resistir ao pecado que nos seduz diariamente, todos os dias. O pecado está à porta. O diabo quer nos derrubar. Todos os dias essa negação. Isso é a postura de quem diz: não vivo mais eu, conforme já batizamos aqui, mas Cristo vive em mim. Paulo diz essa verdade para nós: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o negar a si mesmo diariamente. É um processo diário, todos os dias, essa renúncia. É escolher repetidamente a vontade de Deus sobre a nossa própria vontade. Essa é a nossa renúncia. A si mesmo se negue, significa tirar o trono, você sair do trono do seu coração e Jesus, Ele reinar na sua vida. Esse é o convite que Jesus está deixando para aquela multidão, para Jesus ser o Senhor deles e de nós nessa noite. Negue a si mesmo. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, nós vemos um versículo, vocês podem acompanhar aí no Data Show, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo, então, quando ele pregava, levava o evangelho, ele fazia essa oração com aquelas pessoas. Se você confessar Jesus como Senhor, não apenas como seu Salvador, mas como Senhor da sua vida, você será salvo. Se você crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas Ele precisa ser o quê? O Senhor da sua vida. Não apenas o seu Salvador, mas Ele é o Senhor. É Ele quem manda e nós obedecemos. É Ele que está no trono dos nossos corações, das nossas decisões. E é isso que Paulo está relatando. Se você confessar Jesus como Senhor e crer que Ele ressuscitou, será salvo. Você será salvo. Você se considera, uma pergunta para todos nós, você se considera um servo de Cristo? Será que somos um servo de Cristo? E vocês sabem o que era um servo na época de Jesus? Vamos aprender um pouco como era ser um servo na época de Jesus. Porque nos dias de hoje não existem essas condições, não temos mais essas condições de ser um servo igual era na época de Jesus. Hoje, a melhor aplicação que poderíamos fazer seria para empregados, pessoas que trabalham, têm um salário, têm um contrato de trabalho, são os chamados CLT. Sim, mas o servo do primeiro século, ele era um escravo mesmo, não era nos dias de hoje. Um servo no primeiro século ali, ele era um escravo, uma pessoa que foi destituída de tudo que ele possuía neste mundo. Tudo o que ele tinha foi destituído, foi tirado dele. Ele perdeu o que? A sua liberdade, a sua vontade própria, até o seu nome foi lhe tirado. Um servo na época, um escravo, ele era vendido no mercado, às vezes como um animal, um animal comum, tinha uma etiqueta com um preço, era pendurado ali no seu pescoço. Essa era a realidade de ser um servo, um escravo na época de Jesus, e alguém comprava aquele servo, aquele escravo, levava ele para a sua casa, perfurava-se a sua orelha, e ali aquela pessoa que o comprou era o seu dono. Então ele pertencia àquela casa, ele pertencia àquela família. Sim. Então, se o seu dono pedisse para ele começar a trabalhar às 4 da manhã, ele tinha que levantar e ir trabalhar naquele horário que foi ordenado pelo seu dono. Às 6 da manhã, à meia-noite, tem algo para ser feito, ele deveria ir. E o pior de tudo é que ele não recebia nenhum pagamento pelos seus serviços. Ele não recebia nenhum pagamento. Nenhum pagamento era lhe dado por fazer aqueles trabalhos que o seu dono
ordenava a ele. Então ele não tinha liberdade, não tinha direito de escolha, não tinha nada. Assim era a vida de um escravo, de um cego, nos primeiros séculos da nossa era. E podemos fazer então uma comparação espiritual, trazendo para o lado espiritual. Nós somos o quê? Servos, escravos de Jesus Cristo. E você vai pensar, poxa, mas pastor, isso é tão forte, você dizer que nós somos servos, escravos de Jesus. Mas é isso que a palavra está querendo dizer quando Paulo escreve. Paulo entendeu esse fato perfeitamente, que a vida dele pertencia a Jesus, que tudo o que ele fazia é por amor de Jesus, o que Jesus falava para ele, ele seguia, ele obedecia o que Cristo ordenava para ele. É por isso que encontramos tantas vezes no Novo Testamento frases como essa: Paulo, servo de Jesus Cristo, em suas cartas iniciais; Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo; Simão Pedro, servo de Jesus Cristo. Veja que a palavra servo está ali, sempre servo de Jesus. Paulo, Tiago, Pedro, eles sabiam que eram servo de Jesus. Eles entenderam o que era ser servo de Jesus. E muitos de nós cremos que recebemos a bênção de Jesus, cremos em Jesus nos dias de hoje, já estamos salvos, né? Glória a Deus, estamos livres agora porque cremos em Jesus, podemos fazer tudo o que nós queremos, do nosso desejo. Pelo contrário, pelo contrário, meus irmãos. Deus nos deu a liberdade, mas nós ainda estamos no reino que Cristo, Ele coordena esse reino. Ele é o Senhor do nosso mundo, das nossas vidas. Nele, então, nós somos parte deste reino, fazemos parte do reino de Deus. Ele é o Rei, é Ele quem governa as nossas vidas diariamente. E algumas pessoas creem, agora eu não fumamos, não bebemos, só isso basta. A minha vida já está tudo ok, eu renunciei a algumas coisas. Mas a verdade é bem mais profunda. A verdade do Evangelho é bem mais profunda do que deixarmos simples renúncias. Eu sei que não é fácil deixar alguns vícios, mas a verdade é bem mais profunda do que Cristo, Ele ser o nosso Senhor. Ele ser o nosso Senhor. Hoje, nós estamos, o que mais vemos são posições invertidas. As pessoas dizem, Jesus, nós decretamos, Jesus, eu decreto a bênção na minha vida. Jesus, eu decreto que isso vai acontecer. Eu decreto. Como se Jesus fosse o nosso escravo. Como se esperássemos que Jesus dissesse para nós, sim, Senhor, sim, Senhora. Está invertido o que Jesus tem nos ensinado. Temos que orar para Jesus, se for feita a tua vontade. Senhor, o que quer que eu faça? Para onde eu vou? Aonde o Senhor quer me levar? O Senhor é o Senhor da minha vida. Seja feita a tua vontade, não eu decretar o meu desejo, o meu querer. Então esperamos muitas vezes que Jesus diga, sim, Senhor, sim, Senhora, você ordenou, você decretou, está tudo consumado na sua vida. E esse é o erro que cometemos nos dias de hoje. Então, nós como servos de Jesus, nós dizemos, Senhor, eis-me aqui humildemente, o que queres que eu faça? Cumpre em mim o teu querer, para onde quer me levar? Eis-me aqui, estou aqui, Senhor. E o versículo segue, tome a sua cruz, tome a sua cruz. Irmãos, a cruz não era um símbolo religioso, igual nos dias de hoje, se nós temos aquela cruz vazada, sem Cristo ali, né? Aquela cruz vazada é bonita, mas nos dias de Jesus, a cruz era um instrumento de execução do Império Romano, um instrumento de execução, e era um instrumento de morte da maior vergonha que alguém poderia morrer, uma forma mais vergonhosa, morrer crucificado. E Jesus então diz, tome a sua cruz. Sim, a cruz era a pior forma de punição do Império Romano. Eles puniam de várias formas. A cruz era a pior forma de punir alguém. E Jesus está dizendo para aquela multidão, tome a sua cruz. Aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, provavelmente
ouvindo a Jesus, os seus pensamentos: esse rabino, esse mestre só pode estar maluco. Tomar a cruz? Como? Se é uma das piores coisas a serem feitas. Mas é isso que Jesus estava dizendo: tomar a sua cruz, a morte sua, todos os dias, diariamente, morrer o seu eu, você morrer, você seguir a Jesus como um discípulo, deixar as suas vontades. Tomar a sua cruz é aceitar a vontade de Deus, mesmo quando vai lhe custar algo, vai lhe custar uma renúncia. Aceitar as consequências de viver como discípulo não é fácil. Vamos muitas vezes viver o quê? Rejeição, oposição, renúncias, perdas de privilégios, mas é isso que é tomar a sua cruz diariamente. Carregar a cruz é fazer escolhas difíceis que o Evangelho exige. O Evangelho, meus irmãos, não é fácil. Várias vezes estou ali fazendo um discipulado, ouvindo outras pessoas, eu sempre ouço a mesma frase: seguir a Jesus. Como tem sido difícil, pastor. Parece que quando eu começo a fazer o discipulado, as coisas pioram, as coisas começam mais difíceis, parece que as portas que iriam se abrir estão se fechando. Isso é tomar a nossa cruz. Não é fácil mesmo ser um seguidor de Jesus. Jesus não prometeu uma vida fácil aqui nessa terra. É a renúncia do eu, é o dizer não, muitas vezes, para uma proposta que vai lhe tirar a sua paz, que vai lhe tirar a sua dignidade. É o desafio que nós temos todos os dias. Todos os dias, tome a sua cruz. Veja essa frase: não se pode ter Jesus no coração sem carregar uma cruz nas costas. Não se pode, meus irmãos, ter Jesus no coração. É incompatível você falar que tem Jesus no coração, mas e a sua cruz? Está sendo carregada? A sua morte do seu eu diariamente? Você está carregando a sua cruz? Não se pode você dizer, não podemos dizer que temos Jesus no nosso coração, mas deixar a cruz de lado. A cruz está sendo carregada por todos nós diariamente. E por último, siga-me. Jesus encerra esse versículo dizendo: siga-me. Jesus, ele não está apenas pedindo que copiem os seus ensinamentos. Não. Ele está dizendo: ande comigo, viva, aprenda comigo. Eu sou manso, puro de coração. Sim. Quem segue não define o seu caminho. Quem segue a Jesus não escolhe o ritmo da caminhada. Por quê? Se nós vamos seguir a Jesus, é nós que vamos definir o nosso caminho, a caminhada. Não, se estamos seguindo a Jesus, é Jesus que está à frente, nos guiando, nos conduzindo. Sim. O discípulo, então, abandona a ideia de conduzir a sua própria jornada aqui nessa vida. Ele passa a trilhar os caminhos dos céus. E isso é um ato de confiança. É um ato de confiança. Não seguir a Jesus apenas hoje, mas continue seguindo Ele. Continue seguindo a Jesus. Jesus, então, dizendo ali para aqueles primeiros discípulos: siga. E seguir um rabino, ali um mestre, né? O que é um rabino? Um mestre, alguém que ensinava, trazia os seus ensinamentos, era absorver o seu estilo de vida. Jesus então está dizendo: aprenda comigo as minhas ações, o que eu faço, siga a Jesus, aprenda com Ele, faça o que Ele faz. Jesus então, Ele é mais do que um mestre, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Isso então, segui-lo significa que Ele molde o nosso caráter, os nossos valores, os nossos sonhos. Siga-me. Jesus está convidando aquela multidão a seguir a Ele, a andar como Jesus, fazer o que Jesus fez, olhar para Jesus, que Ele é reto. Temos a excelência em Cristo. Todos os dias podemos olhar para Jesus e seguir os seus caminhos. Eu quero ir para a parte final dessa mensagem, trazendo algumas aplicações práticas. O que esse versículo fala conosco nessa noite? Primeiro, ter Jesus como Senhor. Precisamos ter Jesus como nosso
Senhor. E hoje fica uma pergunta para todos nós fazer: quem é o meu César? Quem está ocupando o lugar de Jesus no meu coração, na minha vida? Existe alguém ou algo que esteja assumindo um lugar de autoridade suprema na sua vida, na minha vida? Quem tem sido o César de nossas vidas? Quem tem ocupado o lugar de Cristo como Senhor? Pode ser muitas vezes o dinheiro, às vezes o dinheiro, aquela ganância por querer cada vez mais, a avareza. Pode ser o César da nossa vida. Ele tem sido o seu Senhor, o nosso Senhor? Fica uma análise para fazermos. Pode ser o trabalho. Será que estamos deixando o trabalho ser o Senhor da nossa vida? Será que estamos dedicando a nossa vida toda só para o trabalho? Pode ser o próprio ego, o nosso próprio eu. Tem sido o nosso Senhor diariamente? Se Jesus é o Senhor, Ele é a autoridade final, meus irmãos. Ele é a autoridade final de nossas vidas. Então temos que ter lealdade acima de todas as coisas, acima de tudo. Ter Jesus como Senhor. Então podemos fazer aqui um exercício. Substitua assim: Senhor, faça isso. Substitua por: Senhor, o que queres que eu faça? Vamos substituir o: Senhor, faça isso. Faça isso, Jesus. Não, Senhor, o que queres que eu faça? Mude a perspectiva em suas orações e nossas orações. Podemos mudar. Como servos, como escravos de Cristo, nossas decisões não são baseadas no que nós queremos. Muitas vezes as nossas vontades são erradas, mas em as vontades no que glorifica o nome de Jesus. Há um versículo que diz: seus sonhos são maiores, os seus caminhos são mais altos do que os meus, do que os nossos. E servir também sem esperar uma recompensa terrena. Servir sem esperar uma recompensa, porque Jesus nos recompensa diariamente com o fôlego de vida, com a sua salvação. O servo, ele não trabalha por salário, mas por fidelidade. Nós, como servos de Cristo, trabalhamos por fidelidade. Sirva a Cristo no seu lar. Seja uma pessoa melhor, um servo de Cristo no seu lar, no seu trabalho. A partir de amanhã, seja uma pessoa melhor, um servo de Cristo, com as atitudes de Jesus. Na igreja, sirva a Cristo com seus dons. Ajude em algum ministério. Não fique apenas sentado. Faça algo. Sirva a Jesus no mundo também. Seja um servo de Cristo pelo mundo afora. Leve a marca do seu dono. O escravo, ele tinha ali na sua orelha a marca do seu Senhor, aqui naqueles primeiros séculos. Hoje, nossa marca deve ser o quê? O amor, a humildade, a obediência, a santidade, diariamente. São evidências que pertencemos a Cristo, que Ele é o nosso Senhor. Segundo, negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Identifique áreas onde ainda o seu eu domina. Identifique áreas na sua vida onde você está dominando, Cristo ainda não está reinando por completo. Em que áreas Jesus ainda não é o seu Senhor? Em que áreas em que nós podemos negar a nós mesmos? Abrir mão, muitas vezes, de estar certo. Às vezes queremos sempre estar certo, né, meus irmãos? Sempre queremos vencer, sempre queremos ter a razão. Isso é negar a si mesmo, muitas vezes, pedir um perdão, ser aquela pessoa primeiro que vai dar aquele primeiro passo, negar a si, e não é fácil. Vai dizer, é fácil negar a si mesmo, dar o primeiro passo, dar a face, como Jesus nos ensinou? Não é fácil. Isso é negar a si mesmo diariamente, diariamente. Renunciar pensamentos e atitudes que não glorificam a Cristo. Será que nossos pensamentos glorificam a Cristo? Diariamente, o que passa em nossa mente, todos nós, muitas vezes, até por mim, tende a nos envergonhar. Eu me envergonho muitas vezes dos pensamentos
Temos que ter a mente de Cristo, negar a si mesmo. Então, hoje podemos escolher uma área, essa semana, a partir de agora, para dizer: aqui Cristo reina. Agora não sou mais eu que reino, mas é Cristo que reina na minha vida. E por último, tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. Às vezes a cruz será suportar críticas, a sua cruz pode ser suportar críticas, lidar com a rejeição. A sua cruz pode ser permanecer honesto, quando todos ao redor mentem, as pessoas trapaceiam, tem um ganho fácil ali no seu trabalho. Sim. Como eu disse, perdoar alguém que não merece pode ser também a sua cruz diária. Qual a cruz que Deus me chamou a carregar? Muitas vezes a minha cruz não vai ser a mesma que a sua, e a sua não vai ser a cruz do seu irmão. Cada um tem uma cruz a se carregar, cada um sabe o que é a sua cruz diária. Tome a sua cruz. E Jesus ali, ele diz assim: tome a sua cruz. Ele não diz tome a cruz. Por quê? A cada um tem a sua cruz. Tome a sua cruz. Traz esse olhar para cada um, o carregar a sua cruz. Jesus poderia ter dito: tome a cruz. E aí a gente ia dizer: Jesus já levou a nossa cruz. Não, mas nós também aqui nessa terra temos a cruz a carregar. Temos as nossas lutas diárias. Pode ser uma dificuldade familiar, uma doença que por anos você tem orado, esperando uma cura na sua família, no ente seu querido. Pode ser uma luta interior que você tem travado consigo mesmo, uma luta com a sua mente, essa vontade de vencer e às vezes não consegue avançar. Um ministério que muitas vezes exige sacrifício. Seguir a Jesus, conforme eu disse, não é fácil. Muitas vezes um líder de célula: não, estou cansado, pastor. Continue na caminhada, 2026 será melhor. Continue com a sua cruz, continue orando pelos seus, carregando essa cruz, porque Jesus carregou a cruz maior de todos nós, e nós podemos suportar. Jesus diz: não há fardo maior do que podemos suportar. Tem de bom ânimo, mas carregarmos a nossa cruz diariamente. Então podemos finalizar refletindo o que é dizer: Jesus, Ele é o nosso Senhor. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e parar aí? Não, e seguir a Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.